Agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade que o Senhor tem concedido, né, de trazer sua palavra, e o pastor que me deu a oportunidade também eu agradeço em nome de Jesus, muito obrigado pela confiança, né, de estar aqui. Senhor. E eu sou muito grata a Deus pela minha família, pelo meu esposo, pela minha filha, que sempre me ajuda, né? Eu louvo a Deus por essa família que eu tenho, que é uma bênção na minha vida. E também quero dizer para os irmãos que essa palavra falou muito ao meu coração e que eu pedi confirmação para Deus sobre essa palavra e o Senhor confirmou no culto que eu ia pregar mês passado. Eu fiquei muito feliz e confiante, né, daquilo que o Senhor quer falar comigo, que quer falar para a igreja, que é a palavra dele, né? E eu quero que os irmãos abram a palavra em Gênesis capítulo 3, verso 8. Que diz assim: E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, pela viração do dia, escondeu-se Adão e a sua mulher da sua presença, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, quando Adão e Eva ouviram a voz de Deus, eles estavam passeando no jardim, porque Deus ele fez o homem para ter um relacionamento com o homem. Deus ele fez a sua criação para se comunicar com ela e mostrar a glória dele, né? E vimos assim que Deus ele sempre quis se relacionar, né? Primeiramente com Adão e Eva, mas por causa do pecado do primeiro homem, todos os seus demais descendentes de Adão, eles se tornaram pecadores e ficaram destituídos da glória de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo, Deus restaurou a nossa comunhão. Né? Então nós vimos que mesmo que Adão e Eva eles vieram a pecar, Deus ele restituiu a comunhão através de Jesus Cristo. Pelo seu sangue que foi derramado, hoje nós temos comunhão com o Senhor. E através dessa comunhão que Deus tem para conosco, Ele quer se relacionar conosco cada vez mais. Ele quer se mostrar cada vez mais para nós. Então, na caminhada, né, das Sagradas Escrituras, nós vimos que Deus, Ele chama a Abraão, no capítulo de Gênesis 12, de 1 a 4, vamos estar lendo? Gênesis 12, capítulo 12, de 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor, que olha, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para que a terra que eu te mostrarei. Partir-lhe-ei uma grande nação, abençoarei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, te amaldiçoarei o que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção em todas as famílias da terra. E assim partiu Abraão com o Senhor que tinha dito, e logo foi com ele. E era Abrão de idade de 75 anos, quando saiu da terra de Arã. Então nós vimos que a obediência a Deus nos leva a vivermos o que? O propósito de Deus, né? E nessas vidas, nas nossas vidas, e a obediência à palavra de Deus, nós teremos proteção, provisão e livramento. E foi isso que Abraão teve na sua caminhada, né? Todos conhecem a história de Abraão, né? Que era Abraão nessa época ainda. Então, onde Abraão estava era um lugar de idolatria, mas Deus tira Abraão da sua terra, dos seus parentes e da casa dos seus pais. Então, é assim que acontece na vida de todos aqueles que aceitam esse relacionamento com Deus. Ele nos tira do lugar de onde nós estamos, coloca em outro lugar, e a partir daquele lugar nós vivemos
história quando nós chegamos aqui. Aliás, quando nós recebemos Jesus Cristo neste lugar, a nossa vida, ela não é mais a nossa. As nossas decisões não são mais as nossas, não são mais as nossas vontades, mas sim a vontade de Deus, que ela tem que prevalecer em nossas vidas. E na nossa caminhada haverá o que? Desafios. Abraão teve os desafios que ele teve que passar, muitas provas. Teve que ir para o Egito, e ali no Egito ele teve uma provação tão grande naquela terra. Então é isso que nós passamos também quando caminhamos com Cristo. E Abraão, ele teve que passar o quê? 25 anos, desde que Deus chamou. Desde que Deus falou para ele que faria dele uma grande nação, ele teve que esperar 25 anos que essa promessa se realizasse na vida dele, que foi através do nascimento do seu filho, Isaac. Então, no capítulo 13, no verso 7, 11, no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 7 a 13, diz assim, como está lendo na Bíblia, né? E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus, os filisteus que habitavam entre na terra, e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E Ló levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, que se encontra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade das campinas, e armou sua tenda até Sodoma. Então nós vimos que até aqui Ló estava junto, caminhando com Abraão. Só que Deus nunca prometeu nada para Ló nessa caminhada. Foi sempre para Abrão. E Ló, por ser sobrinho, por ser parente, ele também foi sendo abençoado. Suas riquezas, seus gados, seus bens, as pessoas que nasciam, que eram criadas ali, foram nascendo, foram crescendo o povo, tanto de Abraão como de Ló. Só que houve uma época assim, que estava tão grande assim, né, os bens dos dois ali, que eles decidiram que os pastores começaram a brigar por terra, eles começaram a discutir ali. E Abrão, quando ele propôs esse acordo com Ló, ele falou que ele poderia escolher tanto a direita como a esquerda, que para ele não teria problema nenhum. Só que vimos o que? Que Abraão, ele não quis contenda. Estavam provocando contenda, mas ele foi o quê? Ele parou a contenda ali. Ele, como eram irmãos, ele não queria que houvesse mais contenda, ele não queria que viesse mais briga, ele não queria que viesse mais confusão, ele não queria que nada disso mais acontecesse. Ele resolveu ali, com sabedoria. Você escolhe, ou você vai para a direita e eu vou para a esquerda, e você vai para a esquerda e eu vou para a direita. A gente não vai brigar. E é isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Quando vir alguma afronta, quando você receber alguma afronta, quando alguém quiser brigar com você, discutir com você, se você está na bênção de Deus, se você está sendo dirigida pelo Senhor, não precisa brigar, não precisa fazer contenda. Então Abraão simplesmente ele pediu que Ló o escolhesse. E por ser Abraão mais velho, ser um tio, seu parente,
ele deveria escolher, assim, se nós vimos com os nossos próprios olhos, mas ele pediu: ó, você escolhe, ou você vai para a direita e eu vou para a esquerda, ou você vai para a esquerda e eu vou para a direita, e nós não vamos brigar, né? E assim foi feito. E Ló, olha só, Ló, o que ele fez? Ló, ele não tinha direção de Deus, ele não tinha visão de Deus, ele não tinha a bênção de Deus. E Ló escolheu as campinas, ele escolheu a melhor parte ali daquela terra. E assim muitas vezes, meus irmãos, que acontece na nossa vida. Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, muitas vezes a gente está seguindo a Deus, e tem hora que muitas vezes nós queremos tomar as nossas decisões. Um quer ir para a direita, um quer para a esquerda, um quer para a esquerda, um quer para a direita, e não há uma solução a ser resolvida nessa situação. E aí, quem está com Deus sempre vai apaciguar, ele não vai entrar em contenda. Então você que decide para que lado que você quer ir, não é verdade? Então não vamos ser instrumento de contenda, mas vamos ser instrumento que vamos apagar a contenda, que vamos minimizar a contenda, que vamos destruir a contenda, que não haja contenda entre nós, que possamos andar no mesmo propósito, que possamos andar na mesma visão, que possamos andar olhando para Cristo, que possamos olhando para Jesus, porque o que o mundo está passando, meus irmãos, graças a Deus, que não teve o tocar e destino aqui nessa terra, que os japoneses estão esperando, eles sabem que vai acontecer esse destino, e até hoje não aconteceu. Então, que vamos viver nessa terra, meus irmãos, que Deus nos colocou como pacificadores. Vamos viver em paz. Vamos promover paz onde nós estamos. Promova a paz na sua fábrica, promove paz na sua casa, promove paz na sua família. Porque não sabemos quando Jesus vai chegar. Não sabemos quando o terremoto vai vir. Talvez venha antes de Jesus chegar. E como estão as nossas vidas diante de Deus? Como estamos vivendo? Estamos vivendo em santidade? Estamos vivendo os propósitos de Deus? Estamos vivendo a submissão de Cristo? Nós temos que analisar a nossa própria salvação, meus irmãos. Nós temos que andar dignamente, como Jesus nos chamou desde o princípio da nossa caminhada. O que é errado é errado, o que é pecado, o que não pode, não pode, o que pode, pode. Sabe, nós temos que filtrar tudo aquilo que nós vamos receber, que nós temos recebido. E se cada um de nós ficarmos com propósito, ficarmos com Cristo, meus irmãos, vai dar certo. Vai dar certo. Jesus vai operar nos nossos cultos. Jesus, ele vai manifestar da tua glória, ele vai se revelar em nós. E muitas vezes nós colocamos empecilhos para que Cristo venha se manifestar em nossas vidas e nos nossos cultos. É aqui o lugar onde nós recebemos a palavra de Cristo para nos dar força para combater o inimigo da nossa alma que está lá fora bradando como um leão, querendo tragar aqueles que estão aqui dentro, meus irmãos. Por isso que nós temos que vigiar o tempo todo, nós temos que respeitar as nossas lideranças, nós temos que respeitar as nossas irmãs, os nossos irmãos, os nossos jovens, nós temos que respeitar, para que Cristo venha se manifestar em nós, para que não viemos vir aqui, ficar 2 horas, ir para casa vazios, tristes, porque Deus nos visitou. Muitas vezes somos nós que impedimos que Cristo se manifeste em nós, que o Espírito Santo se manifeste na sua igreja, porque a palavra está sendo liberada aqui nesse altar. A comida para o rebanho de Jesus Cristo aqui. Então, meus irmãos, vamos nos santificar, vamos nos purificar. O que é errado, é contra a palavra de Deus. Vamos andar retamente diante de Deus, pelo tudo que está acontecendo neste mundo, que possamos olhar pela nossa salvação, meus irmãos. Então nós vimos que isso
foi o que aconteceu. Ló, ele viu que as campinas ali eram boas, era como fosse um jardim do Senhor. Mas por fora, meus irmãos, estava mostrando ali as campinas, como era regada, é como o altar do Senhor. Mas na verdade o que tinha lá dentro, minha irmã, era só contenda, era prostituição, era coisas malignas que aquele povo fazia. E no verso 9 diz assim, do mesmo capítulo 13, aí olha só o que aconteceu. Não, em Efésios 6:11, vamos lá para Efésios 6:11. Efésios 6:11. Diz assim, meus irmãos. Efésios 6:11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias ciladas do diabo. Meus irmãos, nós não conhecemos as astutas ciladas do diabo. Não conhecemos. Ló só olhou para fora. Ele só olhou para o mato, olhou que tinha pasto, olhou que tinha água, olhou que era tudo bom no gado dele. Mas Ló, ele foi se aproximando devagarzinho, lentamente para Sodoma e Gomorra. Tanto é que quando Deus enviou os 2 anjos ali, ele estava onde? Estava fora? Ele estava dentro de Sodoma e Gomorra. Então, meus irmãos, nós não conhecemos as astúcias e ciladas do diabo. É por isso que nós temos que vigiar. É por isso que nós temos que cuidar da nossa própria salvação. E no Gênesis ali, meus irmãos, vamos lá. Vamos voltar em Gênesis, capítulo 13. Capítulo 13 de Gênesis. Vamos ler na Bíblia aqui, meus irmãos, o que a Bíblia fala sobre aquele povo de lá. Ora, eram maus os varões de Sodoma e Gomorra, grandes pecadores contra o Senhor. Por isso que nós temos que ver certinho onde nós vamos trabalhar, aonde vamos morar, aonde que vamos construir as nossas coisas, aonde vamos andar, aonde nós vamos passear, o que vamos assistir. Muitas vezes pessoas não vigiam na hora da televisão. Antigamente, muitos anos atrás, tinha pastores que não permitiam televisão em casa, não tinha muita sabedoria, mas era a visão, era o jeito deles antigamente de cultuar a Deus. Para quê? Para cuidar da sua santidade. Mas hoje, meus irmãos, a internet, tem muitas coisas ocultas dentro da internet, dos filmes, que não edifica a nossa vida espiritual. E muitos crentes vêm comendo essas coisas, essa sujeira do mundo, e vão se contaminando sem perceber. E nós temos que atentar, meus irmãos, tentar no que nós estamos vendo, tentar no que estamos ouvindo, tentar no que nós estamos falando. Nós temos que nos atentar. Nós temos que cuidar da nossa própria salvação, meus irmãos. E muitas coisas são ocultas, que o diabo deixa em culto ali, meus irmãos. Tem uma experiência que eu tive, quando a minha filha era pequena ainda, Samantha, ela lembra até hoje, que antes de dormir, toda noite eu ia lá, orar o Salmo 23 e 91. E a cama dela ficava aqui, o rostinho dela ficava aqui, eu ficava aqui de joelhos orando, e atrás tinha cheio de bonecas aqui. Tinha aquelas bonecas que tinham os olhos assim, tinha bichinhos de pelúcia. Nessa época eu não tinha nem o Gabriel ainda nessa época, só uma tela pequenininha. Mas com 4 anos de idade ela já levava ela para a igreja. E ali nós oramos, estava orando ali. Quando ela falou para mim, mãe, a boneca está com o olho vermelho. E eu olhei assim para a boneca.
O olho dela estava vermelho, parecia fogo nos olhos dela. Era o diabo que estava ali dentro daquele instrumento, daquele brinquedo. O Ricardo estava tomando banho nesse dia, já era bem à noite, era quase 11 horas da noite. Eu estava orando, a gente estava se preparando para dormir. Eu aproveitei que ele estava no banho. Peguei um saco de lixo, taquei tudo dentro do lixo, saí correndo. Lá onde eu moro antigamente tinha uma parte assim que jogava lixo, aí ficava moendo os lixos lá dentro, né? E fiz um mau barulho, porque era de ferro, a abertura ali de jogar o lixo. E eu joguei tudo lá e cheguei no quarto lá e fiquei quietinha. Mas... para ele não ver que eu tinha feito, que eu tinha jogado tudo fora. E é isso que o diabo faz, meus irmãos. E desenho também tem que vigiar. Quando eu tinha o Gabriel, tinha um desenho da Aline Barros. Quando chegava na parte do Egito, que tinha aquele olho, aquela pirâmide, ele começava a chorar. E o coração dele começava a acelerar. Porque ele via alguma coisa ali. Porque o meu filho era regado de oração, meus irmãos. A minha casa era regada de oração. Por causa do meu filho que estava doente. E as crianças sentem. Elas são sensíveis. Então, por isso que nós temos que vigiar. E Ló, quando ele estava ali em Sodoma e Gomorra, houve uma guerra ali de 5 reis ali, e Ló e todo aquele povo ali foram levados. E Abrão, ele ouvindo essa notícia, ele juntou 318 homens nascidos em sua casa para resgatar Ló e a sua família. Ele poderia, Ló, como ele tinha visto que já tinha acontecido ali, né, que ele foi até levado, né, preso ali, ele poderia ter falado: Abrão, meu tio, me perdoa, eu não quero mais ficar aqui não, eu fui raptado aqui. Ele poderia ter feito isso, mas ele preferiu ficar ali ainda, ele ficou ali ainda, em Sodoma e Gomorra. Em Ezequiel 16, vamos lá para Ezequiel 16, Ezequiel ele fala mais um pouquinho sobre o povo de Sodoma e Gomorra. Vamos ver mais alguns detalhes que a Bíblia traz sobre esse povo. Ezequiel 16, 49 e 50. Eis que foi a maldade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão, de abundância, de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, veio doer. Olha só que coisa horrível que eles faziam. Ezequiel lembra que que Sodoma foi destruída pelo seu orgulho, preguiça, glutonaria, falta de preocupação com os pobres e necessitados. E Judas, vamos lá no final da Bíblia agora, capítulo 1, mais um pouquinho sobre Sodoma e Gomorra. As coisas terríveis que eles faziam, eles faziam coisas terríveis. Judá, capítulo 1, verso 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que haviam se corrompido, como aqueles ido após outra carne foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então Deus estabeleceu que o julgamento em Sodoma e Gomorra pelas suas abominações sexuais que eles praticavam. E muitas vezes, meus irmãos, não é isso que nós vemos aqui no Japão. Será que só eu que estou percebendo ou tem mais alguém que está percebendo que a prostituição tem aumentado aqui?
Alguém está percebendo isso? Não está parecendo uma Sodoma e Gomorra? Foi nessa parte que o Senhor falou para mim. Você anda nas ruas, você vê a prostituição. Você entra nas lojas, você vê prostituição. Você entra nas fábricas, você vê prostituição. Em todo lugar você vê prostituição. As coisas estão aumentando, a maldade está aumentando, a violência no Brasil está aumentando, as mortes estão aumentando, o sofrimento está aumentando, tudo está aumentando, meus irmãos. E nós temos que atentar por tudo isso que está acontecendo aqui. Os esforços aqui no Japão estão aumentando. Cerca de 30% a 35% do casamento aqui termina em divórcio. O Ministério da Saúde, do Trabalho e do Bem-Estar do Japão registra em torno de 170 mil a 180 mil divórcios por ano. Quantas pessoas estão divorciando por ano nessa nação? Quanta prostituição tem se alastrado nesta nação? E Deus condena o divórcio. Esse tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, não é diferente, igual Sodoma e Gomorra. E nós vemos aqui, na nação japonesa também, no mundo inteiro, como a prostituição tem se aumentado. Em Romanos 8, vamos para Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós, que estamos às primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a doação e a saber a redenção do nosso corpo. Nós estamos sofrendo, meus irmãos, com tudo isso que está acontecendo. Paulo está falando que agora temos o Espírito Santo que habita em nós como garantia da ressurreição e a vida eterna. Por isso, irmãos, não podemos deixar que o Espírito Santo saia da gente. Mesmo que o mundo esteja como Sodoma e Gomorra, nós temos o Espírito excelente dentro de nós, que é o Espírito Santo. Nós temos que alimentar o nosso Espírito. Como? Oração, jejum, a palavra de Deus, vigiando, onde vamos, com quem conversamos, quais são as amizades. Porque as amizades, meus irmãos, ela pode nos influenciar para o bem ou para o mal. E nós temos, meu irmão, que buscar o quê? A santificação. Temos que analisar se aquela amizade que nós estamos fazendo está cooperando para a vida espiritual. Está cooperando para a sua vida espiritual? Está ajudando você a crescer espiritualmente? Está ajudando? A oração e a intercessão ela é muito importante. Abraão orou, meus irmãos. Ele intercedeu por Ló. Porque 2 anos foram até Sodoma e Gomorra para destruir aquelas cidades. Mas Deus, ele falou que se tivesse 10 justos, ele não destruiria em Ló aquela cidade. Mas só 3 pessoas sobreviveram daquela cidade inteira. 3 pessoas sobreviveram. Ló e as suas 2 filhas. Nós temos que atentar, meus irmãos, pela palavra de Deus, pela advertência que Deus tem nos dado. Nós temos que vigiar, meus irmãos. Nós temos que buscar a oração, a intimidade com o Senhor. Nós temos que buscar verdadeiramente a Deus.
Deus. Nós temos que manter em nós o caminho da salvação. Mas cada um de nós temos que nos esforçar. Porque não adianta o pastor estar aqui, não adianta o irmão estar aqui, não adianta a irmã do ciclo de oração estar aqui, 3 ou 4 na oração, e nós estamos buscando, meus irmãos. Nós estamos clamando, nós estamos orando, nós vamos fazer de novo uma campanha para a igreja, para os jovens. Nós estamos, mas nós precisamos que mais pessoas possam nos ajudar. Porque senão, aquele que está se esforçando vai cansar. Vai cansar, meus irmãos. Então, cada um vai ter que se esforçar. Agora não é hora de brincar. Agora é de você pegar o evangelho mesmo, sabe? Buscar força em Deus. Buscar de verdade, meus irmãos. De verdade. Vim para a casa de Deus, vim para a escola dominical. Tem professores aqui capacitados pelo Senhor para te instruir, para te ensinar, para mostrar o caminho da salvação. Lê a revista em casa. Não dá para você vir por causa do trabalho, está cansado? Vai, durante a semana tem os versículos ali, que você vai ler um versículo por dia ali, a semana inteira. Não dá para ler a revista inteira, meus irmãos. Lê um pedacinho da revista algum dia, vai lendo outro pedacinho, vai se entrosando no que os estudos que eles estão fazendo lá no Brasil, que nós recebemos aqui, porque é presente de Deus para nossas vidas. E muitas vezes pessoas não dão valor no que outras pessoas, outros irmãos, que ficam ali, meus irmãos, orando, pagando preço, fazendo a revista, revisando, escrevendo para quê? Para que a gente possa estar firme na palavra de Deus. E muitas vezes compra a revista, larga a revista, não pega a revista, não lê a revista, lê a revista em casa, no nome de Jesus, para que você venha receber o alimento de Deus, que não fique fraco, mas se fortaleça no Espírito de Deus. Se ajude a você mesmo. Saia daqui tomando uma decisão, meus irmãos. Saia daqui amando a sua salvação, aquilo que Cristo fez por você, o que Cristo fez por mim. É essa palavra que o Senhor me deu, meus irmãos. Não foi fácil eu escrever. Foi difícil eu escrever. Ainda bem que foi 2 vezes. Ainda bem que foi 2 vezes. Mas eu coloco o nome de Deus porque eu creio que é para hoje essa palavra. É para mim, para você. Que Deus te ama, Deus quer ver você no céu. Nós te amamos, nós vamos orar. Não tem problema se você não vê na quarta, mas se esforça. Vai orando, arrependendo o diabo que te cansa lá na fábrica. As opressões que estão te cansando. Se você não se fortalecer cada vez mais, o diabo vai desanimar. Por isso que você tem que se levantar. Você tem que orar, tem que buscar. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos. O Espírito Santo está com você. Fala para ele, Espírito Santo, me ajuda. Se você dá liberdade na sua carne, se você enfraquecer, perigoso, o Espírito Santo sai de você. É perigoso, meus irmãos. Não brinque com a sua salvação, isso é sério. É sério. A gente pensa, não, Deus está comigo. Deus vai me ajudar. Deus ajuda, meus irmãos. Deus ajuda. Mas você tem que fazer a sua parte. Amém? Beijo. E vamos nos levantar. Vamos orar. Pode passar a orar? Vamos nos levantar. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Porque Ele nos ama e nos quer ver no céu. Amém? Pai, no nome de Jesus, segundo a tua palavra, dá força para a tua igreja, Deus. Dá força para os meus irmãos. Abre o entendimento, Pai. Tira, Senhor, meu Pai querido, o cansaço espiritual que muitas vezes meus irmãos têm sofrido nessa terra por causa da opressão maligna, por causa dos ataques de Satanás. Mas nós temos que nos levantar em oração, Senhor. A igreja tem que levantar em oração. A igreja tem que orar,
e a glória seja